uma angústia que cresce dentro de si e o perigo visto lá fora. Vamos conhecer a história de uma jovem que não quis ter sua identidade revelada. A depressão chegou ainda na infância. O cenário desolador de uma perda e brigas desencadeou a pior fase da sua vida. Tenho 17 anos, sou moradora da cidade de Rosário e vou contar sobre o meu processo para vencer uma doença que quase me matou. Aos 12 anos, perdi quem eu mais amava na vida, que é o meu avô. Ele literalmente era tudo que eu tinha. Tive bem pouco amor dos meus pais, sabe? Mas o que eu não recebia deles, eu tinha de sobra do meu avô. Infelizmente, aos meus 12 anos, eu tive a pior notícia da minha vida. Foi a que meu avô tinha partido. Desde o dia que ele se foi, nada mais foi como antes. Comecei a viver muito sozinha. Afinal, eu só tinha a companhia dele. Quando fui morar com minha mãe, presenciava muitas brigas dela com meu padrasto. Ele a agredia muito. O que mais me doía era porque eu não podia fazer nada para ajudar minha mãe. Aquelas cenas de quase todos os dias foi me deixando uma criança e adolescente isolada do mundo. Eu tinha medo de sair de casa e quando voltar minha mãe não estar mais viva. Com os meus 15 anos, aí as coisas começaram a ficar mais sérias ainda, porque as crises de pânico e de ansiedade começaram a ficar piores. Eu comecei a querer me mutilar porque eu só aliviava minha dor emocional com uma dor física. Tentei suicídio 2 vezes. E a minha avó, diante disso tudo, percebeu, né? Tudo que eu estava passando e me levou ao psicólogo. Do psicólogo me transferiram para o psiquiatra. E aí veio o diagnóstico, que eu estava com depressão psicótica. Eu comecei a tomar muito remédio tarja preta, foi um processo muito doloroso pra mim e principalmente pra minha avó. Ela sabia tudo que eu passava em casa, tudo que eu tinha passado na infância, desde a partida do meu avô. Ela sabia de tudo. E aí, desde o diagnóstico, fazia de tudo pra me distrair. Comecei o tratamento certinho e ela sempre me acompanhava. Fui começando a melhorar, ter resultados bons. E o que eu sempre digo, o amor da minha avó me libertou da depressão. Claro que os remédios, os tratamentos e as outras diversas coisas que eu fiz também me ajudaram muito, mas o que mais me ajudou foi ter ela comigo pra tudo. Ainda vista por muitos como frescura, a depressão é a doença mental que mais mata no mundo. 5,8% da população sofre com essa doença, o que é equivalente a 11,7 milhões de brasileiros. Pessoas essas que não precisam do seu julgamento, mas sim da sua ajuda. Para podermos entender sobre e até mesmo a como ajudar, conversamos com a psicóloga Heloísa, que segundo ela, a doença não é uma brincadeira e muito menos um problema fácil, é algo sério e que sim corrompe vidas se não tratada. A depressão, ela é um transtorno mental que ocasiona de diversas formas. Então as pessoas, elas têm a ideia de que a tristeza, por exemplo, que é uma das principais características da depressão, ela tem que ser manifestada de uma forma em que as pessoas vejam essa pessoa de forma diferente, isolada, que não sinta vontade de estar no meio e fazer as mesmas atividades. Porém, a depressão, ela nem sempre se manifesta com essas características visíveis. Às vezes a pessoa ela está muito feliz, mas ela carrega em si a depressão. O sorriso, às vezes a pessoa está ali, ela está se socializando, mas ela está com uma depressão. Então, por isso, é importante que as pessoas conheçam os sinais, porque ela pode se manifestar de uma forma silenciosa. A depressão, ela pode se manifestar de uma forma isolada, como pode vir associada a um outro tipo de transtorno mental, como a ansiedade. Então, seria como se fosse uma comorbidade, ou seja, um transtorno que está associado, por exemplo, à depressão, podendo, por exemplo, aí retribuir de uma certa forma a intensificar, por exemplo, o transtorno da depressão. O primeiro passo é você reconhecer que você precisa de uma ajuda profissional, buscar por um profissional de saúde mental. Então, o psicólogo ele vai trabalhar essas questões emocionais, comportamentais e associadas a isso também existe o lado da importância da medicação, porém feito de uma forma correta, ou seja, com um profissional, o médico psiquiatra, na qual vai avaliar de uma forma correta, associado à questão da terapia, do tratamento de saúde mental também, podendo assim contribuir para a melhora e para
para a efetividade da melhora desse paciente. Em momentos de aflição ou até mesmo de angústia, sem saber o que fazer, que são começos de depressão, você pode pedir ajuda ou até mesmo ser orientado, ligando para o Disque 188 do órgão CVV, o Centro de Valorização à Vida. E lembre-se que assim como a sua e a do próximo, vidas são importantes.